Eu estou-lhes agora a falar junto da carruagem do landau em que ele foi assassinado. O rei vinha sentado aqui neste banco, daquele lado vinha a rainha Dona Amélia, que se pôs em pé com um ramo de rosas a tentar enxutar os assassinos. Aqui vinha o príncipe Dom Manuel e ali o príncipe real Dom Luís Filipe. A carruagem ainda tem nas portas e noutros pontos balas, projéteis, porque houve um tiroteio grande no Terreiro de Paços. Não é verdade que houvesse apenas 2 atiradores. O Dom Manuel fala mesmo em tiroteio, porque teve uma avaria no comboio, estiveram horas à espera, o carro dá a volta no Terreiro de Paços e começa o tiroteio. Os cocheiros a galope tentam refugiar-se no arsenal. Enfim, o rei estava morto. Sucedeu-lhe Dom Manuel, que é uma figura de uma grande simpatia humana, um homem de um patriotismo acima de tudo, um homem muito culto. Os 2 anos em que ainda reinou são anos dominados pelo medo, pela falta de confiança de todos em todos. Não há iniciativas novas, não há progresso. É um país a desconjuntar-se. Em Vila Viçosa há pelo menos 3 palácios dos duques. O primeiro é ainda um palácio gótico, o palácio do duque Dom Fernando, o segundo duque. Hoje é um museu de caça, é um palácio mal assombrado, porque o filho desse homem que o mandou construir foi assassinado e paira ali a sombra dele, é um palácio maldito. O filho não quis viver lá e mandou fazer outro ali daquele lado. Reparem-me na cara da cozinha, só que também aquele palácio ficou mal assombrado, porque o duque teve ciúmes, matou a duquesa e depois o palácio ficou com o fantasma da duquesa e o filho dele fez o 3º palácio. Esse é o que está na nossa frente. É o 3º palácio, que se chama, em Portugal, o Palácio de Vila Viçosa. Aquela estátua que veem é a estátua de um duque de Bragança, Dom João, que é Dom João II e Dom João IV. IV como rei de Portugal, II como duque de Bragança. Em 1640, os portugueses que deixaram de concordar com o domínio da monarquia filipina foram a Vila Viçosa, disseram ao duque Dom João: queremos que seja rei de Portugal. Ele aceitou, é a restauração. E isto leva-nos a falar nos duques de Bragança. Eu estou no Panteão dos Duques de Bragança, em Vila Viçosa. Repousam aqui no seu silêncio eterno. Os Duques de Bragança foram duques, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º. O 8º foi escolhido pelos portugueses para rei de Portugal e, a partir desse, os duques são ao mesmo tempo os reis de Portugal. Isso dura desde a restauração em 1640 até a República em 1910. Essa família dos Braganças foi muito importante e uma das razões da importância é esta:
é que era uma família muitíssimo rica. Num país de gente pobre, foram realmente uma família poderosa. Sabem que no fim do século XIV, a independência de Portugal correu grandes perigos. O rei de Castela invadiu Portugal, há uma guerra e o campeão da independência portuguesa, que é o mestre Davis, encontra ao seu lado um fidalgo de uma coragem espantosa e de um gênio militar realmente extraordinário, que é Dom Nuno Álvares Pereira, a quem nós chamamos o Santo Condestável. Ele ainda não é santo, é só beato, mas a verdade é que a ele devemos ser hoje um país independente. É ele o herói de Aljubarrota, é ele o homem com uma intuição espantosa, consegue rechaçar os ataques dos castelhanos. Casaram-no com uma senhora já viúva, Dona Beatriz Alvim. E depois, ele desse casamento, teve só uma filha. Depois da independência portuguesa, o rei dá imensas coisas ao Nuno Álvares. Nessa altura havia em Portugal 3 condados. O condado de Barcelos, e ele fez o conde de Barcelos. O condado de Ourém, e o rei fez o conde de Ourém. E aqui o condado de Arraiolos, e ele fez o conde de Arraiolos. Além disso, ele era dono de Bragança, e de Barcelos, e de Guimarães, e de Valença, e de Vila Viçosa, e de Ourém, e de Arraiolos, e de Neiva, e de Faria, e de Faro, e de Penafiel, e de Monforte, e de Alegrete, e de Vila do Conde, e de inúmeras terras e igrejas. Ele era dono de quase metade do país. E é essa imensa massa de bens que pertence à filha, uma pequena que tem meio país na mão. Claro que o Dom João I, que era um homem precavido, pensou: então aquela menina que tem nas mãos metade do país, com quem é que há de casar? Vai casar com o meu filho, porque o Dom João I tinha um filho bastardo, Dom Afonso. Até aos 10 anos ele esteve ali em Leiria e o rei casou com a tal menina, filha de Condestável. O Dom João I também dá ao filho muita coisa e cria-se assim a famosa Casa de Bragança. Estou a recordar-lhes isto diante do túmulo do primeiro Duque de Bragança, o tal filho do Dom João I, que casou com a filha do Condestável. Este túmulo foi feito em Chaves, porque este homem viveu sempre lá em cima em Chaves. Ele era senhor do Norte, mas quando se fez aqui o panteão para a família, trouxeram estas velhas pedras e o que restava das suas ossadas, mas foi este homem a raiz da família dos Braganças. Dom Fernando II tinha acumulado aquela imensa fortuna. O rei Dom João II era mais pobre que o seu vassalo Duque de Bragança. Eu creio que é isso que leva Dom João II a arranjar um processo, uma acusação de traição que nunca se provou e a mandar degolar ali na Praça de Évora o pescoço ao Duque de Bragança. Nessa altura, Dom João II extingue a Casa de Bragança, os seus imensos bens são ou divididos por adeptos do rei ou regressam à coroa. Mas quando Dom Manuel sobe ao trono,